Fala pessoal, Felipe Persigo aqui. Vamos nesse vídeo dar uma olhada nos projetos de inteligência artificial dentro do mercado cripto. Se vale a pena nós colocarmos dinheiro nesse tipo de tecnologia. Também quero trazer a minha opinião sobre o mercado de inteligência artificial, o que eu tenho achado dos protocolos, o que eu tenho achado dos programas, o que eu tenho achado dessa loucura que se chama inteligência artificial. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita para se inscrever. Se você já é inscrito, já sabe o nosso combinado, deixa aquele joinha. Mas vamos ao que interessa, bora aí pro nosso vídeo. Bom, vamos lá, né? Primeiro, entender o que é inteligência artificial, o que é de fato esse conceito. Quando eu fui procurar entender um pouco mais sobre inteligência artificial, uma das minhas maiores dúvidas é: será que uma inteligência artificial ela consegue ser mais inteligente do que um ser humano? Será que ela consegue se evoluir a ponto do mundo virar a Skynet, que nem no Exterminador do Futuro, ou lá no Eu, Robô, onde um robô ele começa a ter inteligência própria e se desenvolve e cria uma rebelião? Será que isso é possível? E até para que eu conseguisse ter essa resposta, eu fui até uma inteligência artificial e fiz essa pergunta. Mas antes de falar sobre a resposta dela, o que é uma inteligência artificial? Basicamente, inteligência artificial, pelo próprio dicionário, ele é o campo da ciência da computação que busca desenvolver algoritmos e sistemas capazes de realizar tarefas que até então só poderiam ser executadas por seres humanos. Isso aqui é uma definição do dicionário, popular, vamos assim dizer. E se eu quisesse colocar aqui em outras palavras, eu poderia dizer que é basicamente criar máquinas que possam executar tarefas que antes eram apenas realizadas por humanos, raciocinar de forma automática, vamos assim dizer, aprender com esse raciocínio, com aquilo que aquela tarefa que foi realizada e melhorar aquele processo de alguma forma. Tá? Então, a inteligência artificial ela é como a inteligência do ser humano, então é executar alguma coisa, fazer aquele processo e melhorar aquele processo. Tá? Então tenham ciência disso. Uma das coisas que eu fiz então a pergunta para a inteligência artificial, e eu fiz essa pergunta para uma inteligência artificial, a ChatGPT, inclusive eu uso bastante o ChatGPT para uma série de pesquisas que eu faço, assinei lá o plano premium dos caras, é muito bacana, e eu fiz a seguinte pergunta para eles: a inteligência artificial tem capacidade de processamento próprio ou ela depende dos seres humanos? Por que eu fiz essa pergunta? Porque eu queria entender se uma inteligência artificial ela tinha a capacidade de desenvolver um raciocínio a partir do zero, sem dados previamente colocados nela. Tá? E ela fala que a inteligência artificial pode sim ter capacidade de processamento próprio, dependendo da arquitetura e do seu objetivo. Tá? E ela coloca aqui que existem inteligências artificiais que são capazes de aprender e tomar decisões de forma autônoma, então não precisa do ser humano ali intervindo, enquanto tem outros sistemas que são projetados para trabalhar em conjunto com os seres humanos. Tá? Então, aqui a gente tem duas vertentes. Uma vertente é aquelas inteligências artificiais criadas para que elas possam ir melhorando automaticamente, e outras inteligências artificiais que elas são criadas e desenvolvidas para ajudar seres humanos, tipo o ChatGPT. Tá? Seria aqui uma ferramenta criada para auxiliar o ser humano na questão de conteúdo, questão de dados. Tá? Mas uma coisa que é importante a gente colocar, que as inteligências artificiais, todo programa de inteligência artificial, elas são programadas pelos seres humanos. Tá? Então, embora ela possa funcionar de forma autônoma, como no primeiro exemplo que eu dei, ela vai funcionar de forma autônoma da forma que ela foi programada para funcionar. Tá? Então, uma das outras coisas que eu fiquei com a dúvida é, então se a inteligência artificial ela tem capacidade de processamento de informação automática, então a primeira coisa que a gente pensa é, não, a inteligência artificial vai criar tudo do zero. Vai criar, vai fazer uma série de coisas. E eu cheguei à conclusão, até perguntando para uma inteligência artificial, não uma como algumas, que é o seguinte: se a inteligência artificial ela tem a capacidade de melhorar processos, repetir tarefas e melhorar aquelas tarefas e aprimorar aquilo que ela está fazendo, será que uma inteligência artificial tem a capacidade de criar alguma coisa do zero? Porque o ser humano tem essa capacidade. Se a gente for pegar os primeiros seres humanos até hoje, nós tivemos a capacidade de criação
muito grande, né? Então a gente veio criando coisas, criaram-se vestimentas, criaram-se equipamentos, criaram-se tecnologia, criaram-se essa câmera que está falando, esse microfone que está captando som, essa plataforma que você está vendo, isso surgiu do zero, tá? E a minha pergunta é, será que a inteligência artificial pode criar algo do zero? E a resposta que a inteligência artificial me deu é que não, ela não pode criar algo do zero. O que ela pode fazer é o quê? Usar os dados já fornecidos ou dados presentes aí no mundo, usar esses dados para assim aprimorar alguma coisa. Então vamos lá. Então a inteligência artificial ela pode criar um foguete? A inteligência artificial ela pode criar uma outra inteligência artificial mais potente que ela? Em tese, não. Porém, se esses dados de como fazer isso estiver disponível no banco de dados que ela tiver acesso, aí sim ela poderia usar aqueles dados para desenvolver isso que foi colocado aqui, tá? Então, por isso que existe uma importância de manter o mundo virtual longe do mundo físico em alguns momentos, né? Então, nem tudo deve ser colocado na internet porque pode ser usado contra você no futuro. Então é muito interessante a gente ver isso, e é uma linha muito tênue, porque eu não posso criar nada do zero. Porém, se tiver esses dados na internet, eu posso criar alguma coisa, né? Eu posso aprimorar aquilo que existe. Até a inteligência artificial me respondeu o seguinte: no entanto, é importante ressaltar que a inteligência artificial não é capaz de criar novas informações ou conhecimentos que não estejam presentes nos dados que são alimentados a ela. Ou seja, ela pode melhorar um sistema existente a partir dos dados disponíveis, mas não pode criar um sistema completamente novo sem que haja uma base de dados pré-existente. Então, ela não consegue criar uma linguagem de programação que só ela entenda e bugar o mundo. Ela não consegue. Agora, se existir uma linguagem de programação pouco conhecida no mundo, que um cara sabe, mas existe todo esse banco de dados na internet, ela pode usar aquilo para desenvolver alguma coisa, tá? Por isso que é uma linha muito tênue. E aí eu perguntei para ela o seguinte: então, está certo dizer que você é capaz de melhorar algo e não criar algo do zero? E ela falou sim. A inteligência artificial é capaz de melhorar um sistema a partir da análise de grandes quantidades de dados e identificações de padrões, mas ela não é capaz de criar um novo sistema do zero, sem que exista uma base de dados pré-existente. Então, precisa de uma base de dados pré-existente. Olhei isso e pensei, tá, inteligência artificial é interessante, mas para que serve a inteligência artificial? Até então a gente está vendo aí um monte de gente falar sobre uma série de inteligências artificiais que estão revolucionando o mundo, mas quais de fato? O que é de fato a aplicação da inteligência artificial na economia, no mercado e de uma série de coisas? Se a gente parar para pensar, a gente imagina a inteligência artificial como o Jarvis lá do Tony Stark, que vai ficar trocando uma ideia com a gente e beleza, ele vai fazer tudo para nós. Pode ser que exista isso, mas é muito mais do que isso. Então a gente tem, o primeiro tema que eu quero trazer é processamento de linguagem neural, tá? Então a inteligência artificial ela pode o quê? Compreender a linguagem humana, tá? E permitir a criação de assistentes virtuais, por exemplo. Tem a visão computacional, ela pode ser criada para analisar e interpretar imagens, vídeos, sistemas de reconhecimento facial, uma série de coisas. E aprendizado de máquina, que daí ela aprende, vai melhorando aquele sistema que ela está ali sendo criado, tipo ChatGPT, por exemplo. Até hoje eu fiz uma pergunta para ela: quais são as inteligências artificiais mais robustas hoje do mundo? Aqui tem uma tendenciosa, né? ChatGPT 3, modelo de processamento de linguagem natural desenvolvido pelo OpenAI, né? É a mais sofisticada, segundo eles. AlphaGo, programa de desenvolvimento pela DeepMind, para vencer o campeão mundial de Go, né? Um jogo de tabuleiro. Então, ela basicamente foi criada para mas para ganhar de um adversário no xadrez. ResNet e BERT, tá? Aí, beleza, existem inteligências artificiais, eu conheço pessoas que usam inteligências artificiais em geladeiras tipo da Ambev, vamos assim dizer, e ela consegue identificar quando está faltando uma cerveja, emite um pedido para a Central vai lá e repõe o estoque, né? Então isso é uma inteligência artificial capaz de analisar dados, capaz de analisar ali
aquilo que ela foi programada para analisar, né? E aí uma outra pergunta que me surge é, tá, mas quais projetos de criptomoedas podem estar ligadas à inteligência artificial? Porque se tem uma coisa que a gente viu aqui no mercado cripto, né, pessoal, é que existe algo chamado hype, algo que se chama uma emoção desenfreada. Quando rola o hype, o mercado fica meio maluco, né? E aí a galera começa a comprar, as coisas sobem de preço, é uma loucura. E eu perguntei, será uma moeda que eu possa me beneficiar? Possa ganhar um dinheiro, possa ali falar para os meus alunos, como é que é isso, né? E eu cheguei a 4 principais criptomoedas no mundo de inteligência artificial, segundo a minha análise, tá? A primeira delas eu colocaria como a AGI, da SingularityNet, tá? Então ela é basicamente uma plataforma que permite desenvolvimento e criação e compartilhamento de serviços com inteligência artificial, e eles usam a criptomoeda AGI para você poder pagar pelos serviços. A segunda, ela se chama FET, ou mais conhecido como FET.ai, que ela é basicamente uma plataforma de tecnologias de inteligência artificial capaz de criar um sistema autônomo que pode adaptar e evoluir ali as tendências dos usuários, tá? E a criptomoeda FET é utilizada para pagar os serviços. Ocean Protocol é a terceira e Cortex é a última, tá? Essas são as 4 principais, inclusive na sequência de importância: AGIC, FET.ai, Ocean, e aí nós temos a Cortex, tá? A Cortex, no meu ponto de vista, é a piorzinha ali nesse sentido. Bom, olhando esses 3 projetos, vale a pena botar dinheiro nisso? No meu ponto de vista, nós temos um pequeno detalhe. Qual que é o pequeno detalhe? Que ele é extremamente importante. Será que a gente não está passando por um início de um grande hype e talvez não colhe tanto essa ideia da inteligência artificial? Pode ser que sim. Será que ainda tem espaço para subir mais, sendo que ainda não tem novas inteligências artificiais sendo colocadas no mercado? Pode ser que sim. A questão é o seguinte: montar uma posição de inteligências artificiais, elas são posições arriscadas, são posições que você vai colocar um pedaço pequeno do teu portfólio cripto. Para quê? Para você tentar pegar ali um potencial de valorização, um hype por detrás daquilo. E obviamente que isso acaba sendo apostas. Por quê? Porque o mercado ele tem que testar a tese. Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Será que a inteligência artificial, essas criptomoedas realmente vão entregar o que estão prometendo? Então fazer essa análise é muito importante, acompanhar esses projetos, tá? Então, se vocês querem saber como comprar essas criptomoedas, comenta aqui, parte 2 do vídeo, e eu vou estar gravando como investir nesses protocolos que eu acabei de comentar. E vocês acham que os tokens de inteligência artificial vão subir mais? Ou será que eles vão corrigir 50%? Comenta aí, deixa nos comentários a sua opinião. E é isso, um grande abraço e até a próxima. Se você ficou aqui até agora, aproveita para clicar num dos cards aqui do lado e eu deixei 2 sugestões de vídeos prontinhas para você assistir.